Clube do Enem te ensina notação científica. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Usando o nosso sistema posicional decimal, tem determinadas quantidades que podem ser bem complicadas da gente conseguir representar. Por exemplo, o PIB mundial estimado para 2012 foi de aproximadamente 71 trilhões de dólares. Se nós escrevermos por extenso esse número, nós acabaremos esbarrando nesse monstrinho à minha direita. Já o raio atômico do hidrogênio, medido em metros, resulta neste número cheio de zeros depois da vírgula. Para representar, portanto, números muito grandes ou números pequenos, em matemática a gente desenvolveu uma estratégia que atende pelo nome de notação científica e se baseia na utilização de potências de 10 para representar tais quantidades. Eu vou partir do princípio de que vocês lembram que 10 na zero é igual a 1 e a partir daí 10 na primeira potência vai valer 10, 10 ao quadrado vai valer 100, 10 ao cubo vai valer 1000, 10 na quarta vai valer 10.000 e, portanto, é muito fácil de construir potências de 10 cujos expoentes são positivos. O expoente sempre vai representar o número de zeros que vocês terão à direita do número 1. Expoente 1, apenas um zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros e assim sucessivamente. Vocês percebam que usando esse recurso é muito simples de representar números que são uns em relação aos outros 10 vezes maiores. Basta aumentar uma unidade no expoente para garantir que isso aconteça. Se o expoente for negativo, por exemplo, 10 na menos 1, o zero muda de lado e passa a ser representado à esquerda do número 1. 10 na menos 2, 0,01, 10 na menos 3, 0,001 e 10 na menos 4, finalmente 0,0001. Observem que o número de zeros é sempre compatível com o tamanho do expoente, só que os zeros estarão à esquerda e não mais à direita do número 1 com vírgula depois do primeiro. Menos 2, 2 zeros à esquerda, menos 3, 3 zeros à esquerda, menos 4, 4 zeros à esquerda. A partir daí, o que se encontra nos livros sobre notação científica são expressões como essa aqui. K vezes 10 na N, onde K é um número entre 1 e 10, pode ser 1, mas não pode ser 10. E N é um número inteiro. Traduzindo em miúdos e usando um número em notação científica que vocês certamente conhecem muito bem de outros paradeiros por aí. 6,02 vezes 10 na 23 é um exemplo clássico. 6,02 é um número que atende ao que se exige do número que multiplica a potência de 10. Ele só pode ter um dígito antes da vírgula e esse dígito deve estar entre 1 e 9, ou seja, não pode ser 0 e não pode ser 10 ou mais, porque 10 ou mais se traduziria em mais de um dígito antes da vírgula. Da mesma forma, se exige do expoente que ele seja um número inteiro, como, por exemplo, o 23. Mas ele também poderá ser um inteiro negativo, como nós veremos em seguida. A regra fundamental para a caminhada da vírgula no mundo da notação científica propõe o seguinte: se eu quiser fazer a vírgula caminhar para a esquerda, o expoente da potência de 10 aumenta. Já se eu quiser fazer a vírgula caminhar para a direita, o expoente da potência de 10 diminui. Não é difícil de guardar, especialmente essa segunda parte. Basta lembrar que para a direita, diminui. Olha ali, Didi. Para a direita, diminui. Apostando que você não vai esquecer disso, vamos a alguns exemplos. 732,26 vezes 10 na 12 é o primeiro número que nós temos que passar para a notação científica. Observa que ele parece já estar representado nessa forma. Não fosse o fato de que 732 antes da vírgula, nessas condições, a gente não aceita. A vírgula que está à direita do 2 terá, portanto, que caminhar 2 casas para a esquerda, e quando a vírgula caminha para a esquerda, o expoente aumenta o número de unidades correspondente ao nosso deslocamento. São 2 unidades no deslocamento e, portanto, o expoente ganha 2 unidades com o reposicionamento da vírgula. O nosso número, em definitivo, é 7,3226 vezes 10 na 14, 2 unidades a mais do que o expoente original. Já se eu quiser converter o número 0,0365 vezes 10 na sétima,
em notação científica, eu farei a vírgula caminhar 2 casas para a direita dessa vez. Direita diminui, não esquece. Isso vai fazer com que eu diminua 2 unidades do meu expoente atual, fazendo com que o meu número em notação científica passe a ser representado como 3,65 vezes 10 na quinta. Mais 2 exemplos, 2.376 com 51 vezes 10 na menos 6 deve ser transformado no seu equivalente em notação científica. A vírgula, que está entre o 6 e o 5, terá que ficar à direita do 2 para que fique apenas um dígito à sua esquerda. Essa vírgula caminhou 3 casas para a esquerda e quando eu caminho para a esquerda, o expoente ganha 3 unidades. O menos 6, ao receber essas 3 unidades, vai se transformar, portanto, em menos 3. E o meu número em definitivo está representado aqui à direita. Mais um exemplo, 0,004 vezes 10 na menos 10. Te liga que esse é complicado. A vírgula terá que caminhar 3 casas para a direita para se posicionar imediatamente à direita do 4, que é o único dígito significativo que participa da construção desse número. Com a vírgula à direita do 4, a gente continua a conversão observando que ela acabou de se deslocar 3 casas para a direita. Direita diminui 3 unidades do expoente e o menos 10 vai passar a valer menos 13. Olha que estranho. Notação científica, 4. Simplesmente 4 vezes 10 na menos 13. Eu tô achando que essa aula tá ficando meio curta. E o que a gente faz quando a aula fica curta? Mais exemplos! Mantendo a serenidade que nos é característica, vamos a mais 2 exemplos. 5.320.000 está escrito por extenso, e eu quero traduzir esse número para notação científica. Nessas condições, eu sempre imagino que a vírgula está posicionada à direita da unidade, como se o número estivesse representado com vírgula 0. Esse 0 não vai nos interessar, mas a vírgula vai ter que caminhar, nesse caso, 6 casas para a esquerda até ficar posicionada à direita do 5. Se a vírgula caminhou 6 casas para a esquerda, o expoente do 10 ganha 6 unidades e nós representamos esse número em notação científica como 5,32 vezes 10 na sexta. Já o 0,00024771, se nós quisermos representar em notação científica, vai promover um deslocamento da vírgula no sentido contrário. Essa vírgula vai ter que caminhar 4 casas decimais até ficar posicionada à direita do 2, do primeiro dígito significativo participante desse número. Ao caminhar 4 casas para a direita, o expoente diminui 4 unidades e, consequentemente, o nosso número fica representado como 2,471 vezes 10 na menos 4. Essa foi a aula de notação científica do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!